Olá, pessoal, né? Vamos fazer aqui breve, vamos fazer aqui um breve resumo sobre a questão das derivadas, né? Lá do cálculo 1, tá certo? Se você observar no quadro aí na tela, eu tenho aqui o eixo Y, certo? Y, e aqui está o eixo X. Então, eu tenho aí o Y, que é o X aqui, no eixo horizontal, e na vertical eu tenho o Y ou F de X. Tá certo? Y F de X. Aí aqui agora eu vou colocar uma curva qualquer aqui. Não ficou muito boa. Vamos desenhar novamente. Vou colocar uma curva qualquer. Tem uma curva aqui, um gráfico, né, de uma curva. Tá aí. Beleza? Bem, aí o que é que eu vou fazer? É o gráfico de uma função, né? Então, eu vou passar uma reta secante, que é assim, ó. Tá aí. E essa reta secante, ela tá cortando a curva, cruzando com uma curva aí em dois pontos. Um dos pontos é este aqui, e o outro ponto é este aqui, certo? Esse ponto aqui, ó, ele tem as coordenadas x0 e y0, certo? x0 e y0. Beleza? Esse aqui, ele tem as coordenadas x e y. E y. Tá certo? E a gente pode estudar algumas coisas aí neste gráfico, tá bom? Uma delas é determinar a inclinação desta reta. Então, para isso, a gente determina a tangente de alfa, que nós vamos chamar também de coeficiente angular m. Então, tangente de alfa, nós vamos chamar de m. Beleza? Quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa vai ser este tamanho aqui, que é y menos y0, certo? Dividido por este tamanho aqui, ó. Esse tamanho que é x menos x0. Beleza? Ou eu posso dizer que é f de x menos f de x0, beleza? Dividido por x menos x0. Então, vamos colocar aqui o m, que é a tangente de alfa. M vai ser igual a y menos y0 sobre x menos x0. Ou então eu posso escrever assim, ó, que m é igual a f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Beleza? Então, vamos trabalhar esta quantidade aqui. Beleza? Vamos trabalhar esta quantidade aqui. Então, se eu aplico o limite com o x indo para x0, o que é que acontece com esta reta aqui? Ó? O que acontece com esta reta é o seguinte, se eu faço, por exemplo, o x se aproximar de x0, eu vou mexendo na inclinação da reta. Ó. Beleza? Então, se eu faço o x se aproximando de x0, eu vou ter o quê? Ó? Situações em que o x0 agora, ó, ele está se aproximando de... Ele está se aproximando. O x está se aproximando
x0, tá certo? Ó, e eu vou levantando a inclinação, vou aumentando a inclinação, né, desta reta aqui, ó. Então, se eu faço aproximar um pouco mais, ó, o que acontece aqui? Então, agora o x, né, está se aproximando de x0. Aí ele vai encostando aqui no x0 e a reta vai levantando. Eu posso fazer o contrário também, fazer x0 se aproximar de x. Aí ia acontecer o processo inverso. Quando x é igual a x0, quando x é igual a x0, tá certo? A reta, ela se encontra numa posição tal que ela corta a figura aqui, ó, tá vendo? Ela corta essa curva, ó. Ela corta não, ela toca apenas um ponto, né? Ela se transforma em uma reta tangente. Tá certo? Tangente a curva neste ponto aqui que eu estou escolhendo. Então, o que é que eu estou fazendo? Quando eu aplico o limite de x indo para x0, x0 indo para x, né? Tanto faz, tá certo? O que é que acontece? Eu vou encontrar a inclinação de uma reta tangente a um ponto da curva. Tá certo? Beleza? Beleza? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, vamos aplicar o limite com x tendendo a o x0, né? X tendendo a x0, né? X tendendo a x0 nessa equação, nos dois lados da equação. De m é igual ao limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Agora, o que eu posso fazer ainda aí é uma transformação, né? Vamos chamar x menos x0 de delta x. Tá certo? A gente pode chamar x menos x0 de um delta x. Então, se eu faço x menos x0 igual a delta x, beleza? O que é que acontece quando com o delta x, quando o x vai para x0? Se x vai para x0, o delta x, né? Nem foi, né, gente? Desculpa aqui. Então tem que ser assim, ó. Peraí, desculpa, deixa eu refazer aqui. Aqui é delta x, né? Delta x. Se o x vai para x0, se o x vai para x0, delta x vai para 0. Então, eu posso substituir essas coisas, né, essas quantidades aqui. Então, eu tenho que o limite quando o delta x vai a 0 de m é igual ao limite quando delta x vai a 0 de quem? Então, o x agora, vamos lá. Ó. Agora a gente vai substituir coisas aqui. Ó. O x0 agora, eu posso escrever da seguinte forma, né? O x0 é o x, né? Vamos escolher o x0. O x0 vai ser escrito assim, x menos delta x. X menos delta x. Só um minuto. X menos delta x. Então, eu fico com a seguinte expressão. Substitui por delta x agora, né? Então, fica f de x menos f de
x menos delta x sobre delta x. Tá bom? Sobre delta x. Beleza, gente? O lado esquerdo, nós definimos com o nome de derivada da função f, que a gente vai representar da seguinte forma. Esse limite com delta x tendendo a zero de m, nós vamos dizer que isso aqui é igual a um f' de x. Esse f' de x nós vamos chamar de derivada de x. Derivada de f, desculpa. Derivada de f com relação a x. Que pode ser escrito ainda assim, ó, como df dx. Aí depende do jeito que você escolhe escrever, né? Pode ser assim, f' ou df dx. A derivada de f com relação a x. Isso aqui é igual ao limite com delta x tendendo a zero. De quem? De f de x menos f de x menos f de x menos, desculpa. F de x menos, né? Delta x sobre delta x. Tá certo? Então, gente, para exemplificar, né? Como a gente calcula, né? A inclinação desta reta, de uma reta, né? Que ela é tangente a uma determinada curva em um ponto, nós vamos utilizar aqui uma função, vamos calcular a derivada, por exemplo, né? O f' de x, de uma função que é um polinomial, função simples, só para a gente verificar as coisas que a gente já fez, tá certo? Para a gente, na verdade, determinar esta reta, a reta tangente a essa função que a gente está escolhendo escrever aqui agora, que eu vou escolher agora, tá bom? Então, vamos ver o exemplo, por exemplo, uma função da seguinte forma. Seja a função f, seja f de x igual a x ao quadrado. E a função f igual a x ao quadrado. Certo? Então, vamos determinar f' de x. Quem é f' de x? Aí nós vamos utilizar a definição que a gente... Vamos utilizar aquela equação que a gente encontrou ainda agora. Então, vamos escrever. F de x, f' de x, é igual ao limite, né? É o limite com delta x tendendo a zero. Deixa eu refazer aqui, isso está bagunçado aqui. Só um minuto, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos organizar, né? É o limite, né? Com delta x tendendo a zero de f de x menos f de x menos delta x sobre delta x. Tá bom? Então, para isso, a gente tem que calcular o f de x e o f de x menos delta x. Então, nesta equação, o f de x é o próprio x quadrado. E quem é o f de x menos delta x? Isso aqui é o x menos delta x ao quadrado, que é igual a
x quadrado menos 2x delta x mais delta x ao quadrado. Beleza? Então, quem é o f' de x vai ser o limite com delta x tendendo a zero de f de x, que é o 2, x ao quadrado, quer dizer, x elevado a 2, x ao quadrado, menos o f de x menos delta x, que é dado por essa expressão. Então, é menos x quadrado menos 2x delta x mais delta x ao quadrado. Tudo dividido por delta x. Tá certo? Beleza? Se eu substituir o delta x diretamente, aí vai dar 0 sobre 0, né? Vocês podem conferir, porque aqui vai dar 0, 0, fica x quadrado menos x quadrado, que é 0 sobre delta x, que é 0. Então, dá uma indeterminação. Mas a gente pode resolver isso fazendo aqui uma operação simples, da seguinte forma. F' de x é igual ao limite com delta x tendendo a 0 de x quadrado menos x quadrado mais 2x delta x menos delta x ao quadrado, tá certo? Porque é menos por mais dá menos por menos dá mais, e menos por mais dá menos, dividido por delta x. Então, f' de x é igual. Aí eu vou cancelar esse com esse. Esse com esse. Então, eu fico que é igual ao limite, f' de x é igual ao limite, com delta x tendendo a zero, de... Aí agora, aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou assim, ó, 2x delta x menos delta x quadrado sobre delta x. O que eu posso fazer é colocar esse delta x de cima em evidência. Então, eu fico que f' de x é igual ao limite com delta x tendendo a zero de 2x menos delta x, e eu coloco aqui o delta x em evidência, tá certo? Dividido por delta x. Isso permite que eu cancele delta x com delta x. E agora isso aqui é igual ao limite com delta x tendendo a zero de 2x menos delta x. Quando eu aplico o limite, eu encontro que o f' de x é igual a 2x, pois esse termo aqui vai a zero. Então, quem é a derivada de x ao quadrado? É 2x. E eu estou determinando aí através daquela equação que eu determinei, né? Eu estou encontrando derivada através daquela equação que eu determinei. Tá certo? Bem, é isso aí, pessoal. Tá certo?